A ação externa, ela foi focada nos adolescentes, que hoje é o público que mais cresce no Brasil. E a parceria com o Instituto Kaplan foi porque é uma ONG muito reconhecida na educação sexual para adolescentes e jovens. Essa campanha, ela consiste em pegarmos jovens nas organizações sociais e trazermos aqui para o Espaço Cultural Catavento para que eles possam vivenciar situações em várias estações que existem aqui neste museu. Então, essas estações que a gente selecionou para um roteiro especial aqui para o Catavento foi a Estação Alertas, que trata das drogas. E nós fazemos um trabalho que tem o nome de cadeia de transmissão, que é para mostrar que uma pessoa contaminada é capaz de contaminar um grupo todo se as pessoas que estiverem neste grupo não se prevenirem com o uso do preservativo. Então é um jogo, é uma brincadeira que simula uma festa e nesta festa as assinaturas que eles fazem nos papéis representam relações sexuais e deste grupo um é contaminado e ele acaba contaminando todos os outros. E por que é uma festa e por que acontece aqui na sala de alertas? Porque nós trabalhamos a questão da vulnerabilidade para o uso de álcool e drogas e o aumento dessa vulnerabilidade para a contaminação do HIV. Que a gente explica que quando a pessoa se coloca numa situação onde ela ingere uma quantidade significativa de álcool, que ela faz uso de outras drogas, ela fica sem autocrítica, ela não consegue se controlar, ela às vezes se envolve numa situação onde aumenta o risco para a contaminação do HIV. A estação Salão Azul, que trata da violência contra a mulher, ou seja, trata da relação de gênero, e dentro da relação de gênero nós selecionamos o tema violência contra a mulher, que é um problema muito sério e uma questão que torna a mulher muito vulnerável em relação à aquisição do HIV. Essa sala é chamada de Jogos de Poder. Entra um dos monitores falando sobre a questão da violência contra a mulher. Se uma mulher chega e pede para usar camisinha, ela é casada ou tem um relacionamento já há algum tempo, não usam camisinha e ela chegar direto dizendo vamos passar a usar camisinha, provavelmente ela vai acabar apanhando, porque esse parceiro vai achar que ela deve estar traindo, por isso que ela quer usar a camisinha. Infelizmente, isso não é visto como um cuidado, tanto consigo mesmo quanto com o parceiro ou parceira. É lançada uma pergunta a respeito disso, se os adolescentes acham que a mulher se sente segura para denunciar um agressor. A grande maioria responde que não se sentem seguras porque tem medo do que é que pode acontecer com essa denúncia. A gente faz um jogo, o grupo é dividido em 4, e aí tem uma situação específica, ou porque o namorado quer transar sem camisinha, como é que essa menina vai agir, para que a gente possa dizer para esses adolescentes o quanto é importante e que eles conseguem fazer sim a negociação do uso da camisinha. E outro espaço foi o Espaço Vida, onde os jovens têm a oportunidade de conhecer o vírus do HIV, o vírus da AIDS, que é o HIV, e entender como é que esse vírus se comporta dentro do nosso organismo e que impacto que ele causa provocando essa doença que é a AIDS. Aqui a gente tenta passar para os alunos, para as pessoas que visitam, os conceitos biológicos de como funciona a vida em si. A gente tenta mostrar para eles como é a AIDS, o vírus HIV, o comportamento do vírus, a ação que ele faz com relação às células, o modo de prevenção, a estrutura dele, como é que ele é composto geneticamente, tentando passar o máximo de informações possíveis. Os tópicos que nós abordamos com relação à estrutura do vírus, a célula em si, o DNA, células sanguíneas, no caso, os glóbulos brancos, os vermelhos, as doenças que podem causar, modo de prevenção e as características básicas que englobam todas essas informações. A gente usa bastante a parte de microscopia para explicar os seres mais simples, usando as seções de microscópio. E para comparar dos seres não vivos, usamos um vírus causador de diversas doenças, principalmente da AIDS. O que é interessante passar, principalmente para os adolescentes, é a característica do vírus, como ele é formado, a comparação do tamanho dele e como ele é transmitido, de pessoa para pessoa. E, por fim,
obviamente, todos esses jovens passam pela instalação do Instituto Kaplan, que é o Vale Sonhar, que é uma instalação que trata da prevenção da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis, para que eles aprendam e vivenciem situações que os motivem para a prevenção das DSTs e da AIDS, principalmente. A gente faz uma oficina interativa que está dividida em 3 partes. Basicamente, o nosso trabalho é sensibilizar para o uso de preservativo, visando prevenção de gravidez e DST na adolescência, através do sonho profissional. Então, a gente convida o jovem a escrever sobre o sonho profissional dele, depois ele vivencia uma balada, né? Nessa balada, ele vai viver 18 situações de práticas sexuais que podem levar a risco de gravidez ou DST, no caso, na adolescência, né? Depois dessa festa, a gente passa um vídeo que simula uma viagem para o futuro. O narrador vai convidando esse jovem a pensar na vida dele a partir dessa festa, num período de 2 anos, depois mais 2 anos, totalizando até 10 anos. E aí, no final, ele pergunta para esse jovem se, depois dessa balada, dependendo do que aconteceu, ele conseguiu realizar esse sonho ou não. No final, a gente faz um acompanhamento, a gente entrega um panfletinho para eles, para continuar acompanhando a educação sexual deles através do site, de um blog e de um serviço de orientação sexual via MSN. Essa campanha, nós temos uma previsão, nós estimamos nessa campanha atender a 1.500 jovens. Então essa campanha ela tem um impacto muito importante porque ela traz o jovem não apenas para ouvir e saber sobre a prevenção à AIDS, mas principalmente para vivenciar e perceber o que a AIDS pode fazer na vida deles. Então, com a ajuda da APAD, nós podemos, de fato, criar um roteiro com toda uma qualidade e todo um cuidado para que essa aprendizagem que eles recebam aqui no museu, aqui no Museu Catavento, seja uma aprendizagem que tenha o seu significado na vida deles. É muito legal, muito gratificante poder continuar esse trabalho que a Abbott vem fazendo no tratamento e na prevenção do HIV no Brasil e no mundo e poder ajudar os jovens a se conscientizarem na importância da prevenção contra o HIV.